encontro com a cultura espírita. Boa tarde, telespectadores do canal 4 TV Aratu. Nós estamos de volta com o programa Encontro com a Cultura Espírita. E sempre nós vamos agradecer a vocês a audiência. Olha, isso estimula, anima, incentiva a gente continuar nesse trabalho de divulgação do Espiritismo. É um trabalho árduo, não tem a menor dúvida. Porque, às vezes, pela minha natureza, e sobretudo pelo trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, no movimento espírita, na Bahia e no Brasil, gera controvérsias. Mas isso é natural. Eu sempre encarei isso com muita naturalidade. Sem me contrariar, nem me desequilibrar, nada disso. As pessoas têm o direito de falar o que pensam, quando o regime político permite. E por enquanto está permitindo. A não sei até quando. E há aquelas que também têm o mesmo direito em contrariar o que a gente diz. É muito normal. Agora, só que eu procuro fundamentar as minhas argumentações. Sempre procuro fundamentá-las. Eu não falo aqui coisas mirabolantes, de maneira nenhuma. Eu não invento nada. E isso foi a experiência que fez com que, a experiência ao longo do tempo, fez com que eu sempre tivesse cuidado em falar em espiritismo, ou falar sobre espiritismo. Eu sempre tive esse cuidado de controlar os meus pensamentos. E, sobretudo, ser fiel à própria doutrina. E, mais ainda, respeitar a inteligência dos telespectadores. Essa foi a minha conduta e será o tempo todo. Eu sempre vou me pautar justamente por isso. Eu sou um espírita racional. Eu sou um pesquisador. Eu não estou aqui para ditar, ou melhor, pregar uma doutrina religiosa, de maneira nenhuma. Porque a gente respeita as ideias das pessoas. Agora, se eu estou aqui pregando uma doutrina científica e filosófica, é diferente. Porque eu estou me baseando em fatos. E as religiões se baseiam em suposições. Por exemplo, os milagres. Se alguém contestar, o que é que vão dizer? Isso aí você não pode dizer nada, porque os milagres são mistérios. E nós não devemos duvidar, nem contestar, nada disso. A gente tem que aceitar sem nenhuma análise. Eu nunca me conformaria a uma coisa dessa. Nunca. Aí é uma questão pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta de analisar as coisas. Tem um livro até de Paul Gibier, um dos mestres do espiritismo francês, e escreveu um livro, Análise das Coisas. Ele analisava os fenômenos espíritas, não 2, nem 3, nem 30, nem 40, mas 500 vezes, até chegar a uma conclusão. Análise das Coisas, de Paul Gibier, que é o verdadeiro descobridor do micróbio da raiva. Dizem que foi Pasteur, não sei, mas foi Paul Gibier. Depois ele foi diretor do Instituto de Microbiologia da Universidade
de Nova York. E por que ele foi para Nova York? Foi praticamente expulso pela comunidade científica, porque admitia a doutrina dos espíritos. Então vejam o preconceito. Vejam como as pessoas que se dedicam à pesquisa espírita sofrem. É claro que eu não estou me comparando ao Dr. Paul Gibier, mas, por coincidência ou não, aconteceu com ele o que vem ao longo dos anos acontecendo comigo. De eu sempre ser contestado, sempre contrariado em minhas colocações, em minhas postulações, que tem como base a pesquisa. Então é preciso que se conheça a doutrina espírita. Mas do jeito que está sendo divulgada, aí fica difícil. Uns chegam na tribuna ou na própria televisão e falam assim, aquela linguagem arrevezada, né? Cheia de colocações pseudamente científicas, e as pessoas ficam impressionadas. Você entendeu, fulano? Eu não, mas que é inteligente, que é culto, que brasileiro falou difícil, pronto, é uma pessoa culta. É aquela síndrome de Astromar, uma novelinha que passou aqui no Brasil e que tinha uma personagem que fazia discursos que ninguém entendia, mas todo mundo elogiava. Mas que cultura, que inteligência, ninguém entendeu nada. Tem gente assim, no próprio movimento espírita. Ou há aqueles outros que debocham da doutrina, que tem um linguajar assim vulgar, e despropositado. Eu sempre procurei falar de uma forma coerente. Erudição não é falar difícil. Não é mesmo. Vamos ao nosso intervalo. Nós queremos avisar que a nossa livraria não está mais lá na Avenida 7, mas sim na sede do Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Rua da Boa Viagem, número 8. Então, apareçam lá. Mas vamos aqui às perguntas. Porque há muitas perguntas e elas vêm se acumulando. E a gente tem que pôr em dia. Valorizar o telespectador que está prestigiando o programa, fazendo as suas perguntas. Tem uma que vem de Roberto. E ele diz o seguinte, ou aliás, ele pergunta: o que é a mediunidade de ectoplasmia? Olha, Roberto, essa mediunidade é muito especial. Muito mesmo. Os médiuns de ectoplasmia despendem o que chamam de ectoplasma. É uma substância. Ela pode ser gasosa, quer dizer, invisível, e se presta para provocar fenômenos, chamados fenômenos de efeitos físicos, como tipologia, quer dizer, batimentos, deslocamento de objetos, ou psicocinesia, etc. Como há também aquele ectoplasma palpável, que sai, e todos veem, saindo de orifícios, como o nariz, olhos, ouvidos, boca, etc. Então sai até pelos órgãos genitais. E essa energia ectoplasmática, que é parte do organismo da pessoa, que nós já fizemos um exame histológico do ectoplasma, são células vivas, e por isso ninguém deve tocar. O médium espelha
essa substância, e essa substância, através dela, os espíritos, chamados espíritos químicos, procedem ao trabalho de materialização de espíritos. Então, nós já fizemos esse tipo de experiência aqui em Salvador, e no século XIX e uma parte considerável do século XX, muitos grandes investigadores do fenômeno já também desenvolveram esse trabalho, como William Crookes, como o próprio Paul Gibier, que eu já falei, Oliver Lodge, na Inglaterra, e tantos outros. Aqui também no Brasil, com a grande médium Ana Prado, lá em Belém do Pará, que ela chegou a materializar 2 espíritos simultaneamente. Mas vamos à outra pergunta. É de Rosana. Ela diz o seguinte: ouço vozes e vejo vultos. O que é isso? Bom, se você for a um psiquiatra, é claro que eles têm lá a maneira de encarar esses problemas. Respeitemos. Mas se você começa a ver vultos e a ouvir vozes, você não é esquizofrênica, como vão tentar rotular. Você tem uma certa sensibilidade que provoca justamente isso. Eu não vou dizer assim, você é uma médium, mas você é uma hipersensível, ou uma sensitiva, se você quiser. E muita gente vê vultos e ouve vozes. Isso não quer dizer que ela esteja louca, que ela tem que tomar medicamentos, tarja preta. Não é isso. Porque não resolve nada e os efeitos colaterais são catastróficos. Como a maioria dos medicamentos, mas esses medicamentos são terríveis. Então, se você está passando por isso, vem ao Telma. Procure-nos. Aí nós vamos tentar resolver essa questão, ou pelo menos elucidar, e você passar por um tratamento, e a gente saber que tipo de espírito está assediando. Então, venha. Outra pergunta é de Thelma. O espírito pode nos causar mal? Olha, pode nos causar bem ou mal. Vai depender do espírito e vai depender também da pessoa. Tem um ditado, né, que dizem atribuído a Cervantes: diz-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. Então, às vezes, até por pensamento, nós atraímos espíritos que se compatibilizam e se identificam com esse tipo de pensamento. Às vezes nossas posturas também, posturas morais, também determinam a aproximação de espíritos que vibram na mesma faixa ou em faixas semelhantes. E há também um outro ditado que diz: os semelhantes atraem os semelhantes, os contrários se repelem. Se o espírito encontra a sintonia, se o espírito encontra receptividade, aí pode acontecer, se o espírito for mau, pode acontecer um processo de obsessão. Não tem nada a ver, é um inimigo de vida passada e tal, não é isso. São espíritos oportunistas. Não há vírus oportunistas? Pois há espíritos oportunistas que se aproximam das pessoas, ou são atraídas, muitas vezes, esses espíritos são atraídos por elas. Aí começa um problema sério. Como a maioria
não conhece a doutrina espírita. A verdade é essa. É até duro dizer, mas a maioria esmagadora não conhece o espiritismo. Porque o que se vem pregando por aí, me permitam dizer, eu estou sendo até repetitivo nessa questão, deliberadamente repetitivo. O que se vem pregando por aí não é espiritismo. São invenções da cabeça das pessoas, dos médiuns, sei lá, não sei. Pensam, pelos seminários espíritas a gente verifica isso, pelos congressos, pouca coisa há sobre espiritismo. Essa é que é a dura realidade. Pouquíssimas coisas dizem respeito ao espiritismo. Parece para esse pessoal que todo mundo já sabe o que é espiritismo. E não sabe. Ainda hoje confunde o espiritismo com práticas fetichistas. É verdade. Tanto que até hoje, na semana passada me perguntaram, queriam fazer uma consulta. E aí me fizeram essa consulta por telefone. E aí a pessoa disse assim, vem cá, eu tenho que levar o quê? Eu tenho que ir de branco, tenho que levar vela, incenso. A semana passada, há pouco tempo, não foi há 10 anos, nem 20 anos. Quer dizer, é a ideia que ainda prevalece. O espiritismo não tem vela, nem tem incenso. Pelo menos lá no Telma não tem, não. Não sei se em outro lugar tem, nem me interessa. Mas vejam a ideia que se faz do espiritismo até hoje. Essa ignorância mostra o quê? A falta de divulgação da doutrina. Não se divulga a doutrina como deveria ser divulgada. Aí cria esse tumulto todo. Uma certa feita, uma senhora me contou um caso interessante. Disse, olha, eu estava no salão de beleza, fui fazer minhas unhas, e aí encontrei uma senhora, uma amiga, que frequentava aqui o Telma. Aí eu a cumprimentei e tal, eu disse, menina, onde é que você anda? Você sumiu lá do Telma. Eu fiz, agora, minha filha, eu sou junguiana. Então, o que é que tem a ver Jung com espiritismo? Nada. Absolutamente. Devia ter. Ele foi médium, usou da psicografia automática, participou de reuniões de efeitos físicos, com Scherenknotz na Alemanha, mas negou tudo isso em nome da sua psicologia. Então não foi correto, ele não foi honesto. Sinto muito dizer isso. Mas vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. Voltamos à sua presença com mais uma pergunta. O que são as forças ocultas do candomblé? Elas podem nos causar mal? Olha, essa questão de forças ocultas sempre existiram. Olha, sempre existiu. Desde épocas imemoriais. Há até um caso aqui no Brasil que ficou famoso. Foi a questão do Jânio Quadros, que disse que foi posto para fora do governo pelas forças ocultas. Ele não disse, nem explicou que forças eram essas. Mas que existe força oculta em todo lugar, existe. No caso aqui, vamos chamar de espíritos, essas forças ocultas. Os espíritos agem. Tanto que o próprio Jesus disse, o espírito age onde quer. E é isso que acontece. E elas podem fazer o mal? Claro que podem. No nosso meio, no meio espírita, há aquilo que vocês conhecem, né? Ou aquela personagem que vocês conhecem como os obsessores.
Mas os obsessores não são, na verdade, nem constituem uma casta. São homens e mulheres desencarnados e que guardam certos rancores, mágoas, ressentimentos dos seus desafetos, e aí voltam e promovem aquilo que nós chamamos de obsessão, que é um assédio. Como há também, e já nos referimos aqui, aquele assédio provocado não por questões emocionais, né? Por questões ligadas ao modus vivendi das pessoas, mas por uma identificação de ideias e de valores. Então, minha gente, essas forças ocultas existem e elas fazem o mal. Agora, só há uma coisa interessante a chamar a atenção. É que esses espíritos do candomblé não são forças da natureza. Isso daí é importante frisar, porque tem muita gente que não conhece e acham que são forças da natureza. Não são, não. São seres como todos nós, que viveram e que reencarnam. Porque, pelo que consta, até disposição em contrário, todos fomos criados. Não existem, como querem fazer que acreditemos, não existem espíritos incriados. Existem seres e todos eles foram criados. É o que consta, até segunda ordem. Mas vamos aqui a uma outra pergunta. Vem de Raul Cordeiro. Os espíritos são citados, os espíritos são citados na Bíblia como demônios. Como explicar? Eu digo, nem todos os espíritos são citados na Bíblia como demônios. Jesus lida com espíritos trevosos, obsessores, como o espírito de Gádara, que até o próprio Jesus perguntou o nome. Qual é o seu nome, filho? Meu nome é Legião. Legião, quer dizer, são 300 homens, tomando por base as legiões romanas, e que obsidiavam um pobre homem que andava nu e comia detritos humanos no cemitério. E Jesus expulsou o espírito. Expulsou mesmo, literalmente. Expulsou o espírito. Não foi lá doutrinar o espírito, não, expulsou. Agora vamos à nossa mensagem. Os mentirosos precisam ter uma boa memória. Encontro com a cultura espírita.